E nós hoje somos o terceiro maior registro do mundo. Do mundo. Do mundo. E essa, você falou Redome. Registro de doadores de medula, e REREME, registro de receptores de medula. Então, vamos supor que uma pessoa que esteja buscando um doador, se ela não encontra entre os seus familiares, ela vai tentar entre os doadores brasileiros. Não encontrando entre os brasileiros, vocês têm um contato mundial. O Instituto Nacional do Câncer, ou INCA, ele naturalmente faz isso. Então, foi feita a busca no Banco Brasileiro, ele então inscreve o paciente num registro internacional. Entendi. Então, por exemplo, a gente tem casos essa semana passada mesmo, nós encontramos um cordão, um duplo cordão, na verdade, de um paciente no New York Blood Center, para um paciente aqui de Goiânia que foi para São Paulo para transplantar. E tem que pagar? Mais de 90% dos transplantes no Brasil são financiados pelo Sistema Único de Saúde, que é hoje um dos maiores sistemas de transplantes do mundo. Existem hospitais que fazem de forma particular, mas a maior parte dos transplantes são feitos nas universidades federais ou instituições filantrópicas ou de beneficentes. Então vamos falar, como é que a gente pode se transformar em um doador de medula óssea? Em geral, existe um centro... Por exemplo, amanhã, muita gente está assistindo ao programa. Amanhã, algumas pessoas vão querer... eu quero ser um doador. E aí? Ele busca o Hemocentro, né, de Goiás. Lá existe uma equipe qualificada para dar as orientações e explicar, porque muitas pessoas acham que vai chegar lá e já vai doar, e não é assim que funciona. Você colhe uma amostra... De sangue normal. De sangue normal. Tipo um exame de sangue. É um exame de sangue, ali existe uma tipagem de DNA, e aquilo é inscrito, é enviado ao Instituto Nacional do Câncer, e você, após a inscrição, existe uma busca diária. Se achou um possível receptor para a sua medula ou suas células-tronco, você é contactado e aí você decide se você vai ser doador ou não. Então para ser um doador, basta você tirar o seu sangue como se um exame de sangue comum, normal, desse que a gente está acostumado. Ninguém vai te operar. Para você ser um possível doador, não precisa de nada, só tirar o sangue. Mas uma vez que existe a compatibilidade entre o paciente e um doador, e aí como é que é? Uma vez que a equipe médica responsável pelo cadastramento do paciente, a gente recebe diariamente dados se existe doador ou não. Então, existe um contato muito estreito que vem melhorando ao longo dos anos entre o médico assistente. Por exemplo, aqui eu estou vendo um paciente que precisa de um doador, não tem na família. Então, eu escrevo para o INCA, ele está inscrito, precisa de urgência, eu preciso de urgência na busca. Então, o INCA acelera a busca internacional, e uma vez achado esse doador, e a equipe aqui decidiu, ou de qualquer outro lugar, que tem que transplantar, esse paciente é encaminhado para algum serviço para se receber essa medula óssea de um doador. Tá certo. Como é que é... Bom, existe a compatibilidade. Primeiro vamos falar da compatibilidade. Como é que é essa compatibilidade? As pessoas, às vezes... Porque, por exemplo, meu sangue é O positivo. Isso quer dizer que uma pessoa de O positivo pode ser compatível? Nós não respeitamos a compatibilidade ABO para transplantar. A gente respeita a compatibilidade HLA, que é um sistema em que se você tem incompatibilidade, a reação imunológica é muito grande, pode ter destruição da medula ou tecidual. Então, você pode transplantar, inclusive, um de A para B ou de B para A, porque existem técnicas que permitem que você troque o tipo de sangue. O tipo sanguíneo não precisa ser o mesmo? Não necessariamente. É lógico que isso tem algumas complicações associadas, mas não é impeditivo. Agora, a importância é que você tenha uma compatibilidade no sistema HLA, que é um sistema gênico que determina a compatibilidade entre doadores. Entre famílias, essa compatibilidade, ela aumenta em quanto? Em média, se você tem 4 filhos, provavelmente, se você precisa de um doador, em torno de 20% a 25%. Então é alta, acho. até relativamente alta. Sim. Uma vez que foi se verificada a compatibilidade, aí como é que é feito o transplante? Você tem 3 formas, basicamente, de você fazer um transplante. Tem a forma de você utilizar como fonte o cordão umbilical, que hoje é uma fonte muito nova. Tem a fonte de medula óssea, né, em que você coloca o paciente num centro cirúrgico anestesiado e por uma punção óssea você retira a medula óssea mesmo, aquele sangue. E a terceira forma, a gente tem máquinas hoje que após estímulo,
você consegue tirar ou mobilizar a célula da medula óssea para o sangue e promover a coleta dessas células tronco hematopoéticas. O transplante não é uma cirurgia, você simplesmente infunde, após quimio ou radioterapia, essa célula de volta no paciente. E essa célula ela tem a capacidade de saber para onde ela deve ir. Então, ela volta para a medula óssea e ali ela ocupa o espaço. Então, não tem corte. O único procedimento cirúrgico que a gente faz é a colocação de um catéter, porque o paciente precisa tomar líquido, ele precisa tomar transfusão, ele precisa tomar antibióticos, às vezes nutrição. Então, não tem cirurgia, como as pessoas pensam, e nem é colocada a medula dentro dos ossos. Na verdade, a medula sabe como chegar lá. Mas por exemplo, tem riscos para o doador? Ele precisa ser internado, anestesia? Se a gente precisar coletar a medula óssea, porque determinadas doenças respondem melhor com medula óssea, a gente precisa anestesiar o paciente e coletar. E é lógico que nós fazemos um pré-operatório bem feito, avaliação de um cardiologista, e são relatos anedóticos, e você veja, são mais de 40 mil transplantes por ano no mundo, que algum doador tenha falecido por ter doado. Então, é um procedimento seguro, né? Mas tem, assim, você falou que ele tem que ter um certo cuidado só com a alimentação, com a hidratação, não é? É que durante o transplante, o paciente precisa de uma hidratação importante. O Mas doador... ele tem prejuízos? Ou rapidamente? Não, o doador, imagina que você coloque ele no centro cirúrgico, que 10, 15 dias a medula está praticamente normal. Ela já retoma... Ela se reconstitui. Entendi. E tem um modo mais simples e mais recente que você estimula e coloca numa máquina, e essa máquina retira, que a gente chama de leucoaférese, ela tira só aquela porção de célula que você vai separar e infundir no receptor. Entendi. E riscos para o paciente? Uma vez que ele recebe um pouco da medula do doador, quais os riscos que ele tem disso não dar certo? Quais os riscos que ele tem de repente, a coisa piorar? Isso depende muito primeiro, do status, ou seja, da situação da doença ao transplante. É muito mais difícil transplantar um paciente em que a doença está em atividade do que aquele paciente em que a doença foi praticamente extirpada com a quimioterapia e tem pouquinha doença, talvez do ponto de vista molecular ou do ponto de vista de citometria, que é a detecção, por exemplo, uma célula em 10 mil doente. Uhum. Então, se o paciente chega com muitas doenças, é um transplante mais complicado e que o risco é maior, porque você lesa mais o organismo, você lesa mais intestino, fígado, esse paciente pode evoluir com insuficiência renal, então tem alterações que, associado ao status do paciente pós-quimioterapia. Então, se ele tem uma função cardiológica boa, pulmonar boa, renal boa, as chances são boas. Na verdade, tem que olhar a situação do paciente, né? Ele chega lá, ele tenta se tratar com a quimioterapia, estabilizou o quadro, aí ele está pronto para transplantar. Eu costumo dizer que, às vezes, pacientes com diagnósticos iguais têm evoluções diferentes, porque às vezes tem com um estado nutricional melhor do que o outro, ou às vezes tem uma disfunção orgânica mais importante do que o outro, e isso compromete.